FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Estamos ao vivo em mais uma das nossas lives de terça-feira. Estamos ao vivo para falar de muitos Steelers para todos vocês do Brasil e de qualquer lugar do mundo onde você entende português, de Recife a Singapura, aparentemente, a nossa audiência neste belíssimo país aqui, Peralta. Vamos falar de Steelers em mais um programa, mais uma live, mais um podcast Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma jornada com meu amigo Diego. Boa noite, Diego. Boa noite. Não está sendo o melhor do... Vamos sumarizar um dos melhores anos, talvez o pior ano que eu me lembre como torcedor do Steelers. Óbvio que tem uma temporada inteira ainda para rolar, mas assim, a perspectiva não é nada animadora. E, bom, vamos falar do que rolou, né? Porque depois desse atropelo que a gente tomou do Bills, tivemos repercussão, mas aí deixar o Danilo conduzir o programa e a gente fala um pouquinho mais detalhado das coisas. É isso, uma série de recados aqui para vocês. Primeiro, tem um monte... Hoje eu literalmente fiz uma pauta, porque eu tenho esquecido tanta coisa para lembrar para vocês, que eu trouxe aqui. Primeiro, Twitch, tá? Vocês sabem que a gente entra ao vivo depois de todos os jogos dos Steelers, tem sido todo domingo. A gente entra ao vivo também às terças, às 8 da noite. Então, pós-jogo, com as nossas primeiras impressões, terça, 8 da noite, com repercussão da rodada, com notícias, o que tiver aí para comentar. Se a gente tiver lances para trazer e analisar melhor, a gente traz lances, enfim, tudo o que vocês gostariam. Dá um caloroso cumprimento para a galera que vem se inscrevendo na Twitch, que vem deixando um sub, porque isso é muito valioso para nós. Muito obrigado. Continuem seguindo, recomendando para os seus amigos. Continuem seguindo e recomendando também o Twitter, @BlackYellowBR. A gente tem a promessa, tá, de trazer de volta os pedidos da nossa Jersey Color Rush assim que a gente bater 5.000 seguidores. Tá bem lento o processo, mas a gente continua com a campanha aberta. O dia que bater, a Jersey vai estar lá reaberta para todos. Sobre Jersey Bumblebee, a gente já enviou todas as informações de frete e de valor de pedido para todo mundo. Estamos na fase de receber os pagamentos para aí a gente encaminhar o pedido para a fábrica e ter as nossas jerseys. Então vamos adiantando nesse serviço. Então, a gente falou de Twitter, Instagram. Muito obrigado pela presença, pelo engajamento de vocês lá com instagram.com/blackyellowbr, que a gente está numa fase bem ativa lá no Instagram. Estamos quase em 1.000 seguidores. Também fica o pedido de segue lá, recomenda para seus amigos. Então tem um monte de notícias, como por exemplo TJ Watt, que a gente vai trazer na pauta de hoje aí, fez cirurgia, frases marcantes da semana, Mike Tomlin aberto a qualquer coisa para melhorar o time, sensações terríveis que o time ainda vai ter, Von Miller elogiando Kenny Pickett, até coisas do passado, como Ben Roethlisberger, que se vocês soubessem o tanto de quote Big Ben que eu não trago pro Instagram, vocês ficariam surpresos, porque o cara tem um podcast inteiro, pô, é uma máquina de fazer... Futebol em podcast dele, pra quem quiser ouvir e é separadinho, então tipo assim, tem uma hora que ele começa a degustar cerveja, se você não quiser escutar ele falando de degustar cerveja, tem um tópico ali, ele sempre pega o jogo do Steelers pra falar do que aconteceu, sabe? E aí dá pra você pegar um recebeu o Brett Keisel, o grande Brett Keisel, camisa 99. Tá sempre batendo um papo e trazendo seus companheiros. Ele falou muito sobre o ambiente nesse final de carreira dele do Steelers, que já não tinha mais Marquise Pouncey, David De Castro e tal, ele até fez amizade com os novos. Enfim, não vamos falar de Ben Roethlisberger, esse programa que já é coisa do passado, e tem também cortes das nossas lives, como por exemplo, o filme de terror que foi assistir os Steelers nesse último domingo. Então, vamos acompanhando tudo isso daí. A existência do Black Yellow Brasil é uma parceria com a FN Network, tá? É a casa nossa e de um pouco mais de 50 podcasts falando de esportes americanos, NFL, NBA, MLB, NHL, e a FN Network tem um pedido para vocês, a pesquisa para os nossos ouvintes, que o recado entra agora para você que está ouvindo em podcast. Você que está na live, vá conferir lá em podcast e links no post para tudo isso. Here
we go. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. A gente está também relembrando essa campanha de abraçar os esportes de Pittsburgh. A temporada dos Steelers está em andamento, mas está nesse nível. A temporada do Pittsburgh Pirates acabou de encerrar, mas a cobertura lá no Rádio Pirata Podcast continua. A temporada do Pittsburgh Penguins começa, acho que amanhã tem o primeiro jogo. Eu sei que quinta-feira é o primeiro jogo em casa. A cobertura do Igloo Cast, nossos amigos Pittsburgh Sports BR. Então tem muita coisa acontecendo em podcasts de esportes de Pittsburgh. E por fim, são muito chegados hoje, agradecer vocês, porque a gente deu uma estudada nas estatísticas e a audiência do Black Yellow Brasil Podcast nesse último mês de setembro deu uma disparada assim, absurda. É coisa de 3 vezes mais do que a gente já vinha tendo no mesmo período do ano passado. A gente sabe que começo de temporada traz a empolgação da torcida, que é sempre um começo novo, sempre uma página em branco, uma cacete. Parabéns. Essa é uma baita página. Sim. No meio da crise que vive o Steelers, a nossa audiência está bem disparada. Muito obrigado, continuem ouvindo, recomendando para os seus amigos torcedores de Steelers, secador. Tem gente que gosta mais de... Lembra aquela frase, a queda do gigante repercute mais do que o sucesso do pequeno? Tem gente que gosta mais de ouvir programa de quem está em crise do que programa de quem está fazendo crise sucesso. Vende, né, Danilo? A gente, meio jornalístico, a gente sabe disso, esportivo ou não esportivo, pô. O jornalismo de desgraça é o jornalismo aí que mais vende, pô. Infelizmente, não tô falando mentira, cara. Sendo assim, jornalismo de desgraça não vendesse, o Atena não tava no ar fazia 35 anos. Isso é a mais pura verdade. Então, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês e vamos efetivamente falar de Steelers, porque esse é o assunto que estamos aqui, Diego. Como era de se esperar, depois de uma porrada dessa, como a que o Steelers levou no domingo, as repercussões da semana, elas são basicamente um tom bem negativo. Tá? A gente pode começar com a pataquada que foi o caso Cam Hayward, que teve nessa segunda-feira. Pode ser, cara. Nessa semana saiu um retweet na conta, eu achava que era só um like, mas foi um retweet de Cam Hayward em um cara comentando, acho que um post do Steelers Depot, em que ele basicamente desce a lenha em todo mundo e no técnico Mike Tomlin, que seria o grande responsável pela fase do time, na frase do cidadão que comentou, e Cam Hayward compartilhou. Depois de, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas, ele apagou, publicou aí uma conversinha de que foi um butt retweet, o celular tava no bolso e opa, sem querer eu retweetei isso aqui, meu bumbum criou dedinhos e selecionou ali. Cara. A tua biometria tá marcada com a pele da sua bunda. É isso mesmo, agora. Vai meter essa em pleno 2022 anos da tecnologia. Tem cara de bunda pra desbloquear o Face ID do iPhone com... Ano da Copa do Mundo, tu vai meter essa, Cam Hayward. 2022, ano da tecnologia, Danilo. Elon Musk fazendo foguete, você manda uma dessa. Não tem como, Diego, não tem como. Pô, não dá. Cara, eu não sei nem o que falar, porque assim, como que você pega a raiz disso? Você quer falar mal do Tony? Você quer falar mal do Cam Hayward? Você quer falar de como tá o Steelers tomou 38-3, bicho, não tem como não. Pode sentar a lenha. Cara, eu até falei isso hoje lá no nosso grupo, que
eu acredito que muitas vezes ações falam muito mais do que palavras. E eu acho que aquele momento que a gente estava no final do segundo quarto, que o Tony não arriscou a quarta descida, o Boswell chutou o field goal e errou, eu acho que aquilo falou pro time em si muito mais do que qualquer outro pito que ele tenha dado no vestiário na equipe inteira. Provavelmente ele teve falou várias, entendeu? Mas eu acho que a mensagem, e aí a gente já pode até engatar, quem sabe, com a pauta do Ryan Clark, né, que é safety dos Steelers, que falou que, assim, o time tava morto. Tipo, não tinha ninguém ali que queria jogar bola. Ele falou, o único ali que parecia que queria, de fato, que podia, de fato, jogar com o time que ele jogou, né, com o Troy, com o Big Ben, enfim, aquele Steelers campeão, foi o Kenny Pickett. E, de fato, pra mim, o Pickett e o George Pickens eram os únicos caras que estavam, tipo, tá 300 pontos atrás do placar, a gente não tá ligando. A gente quer fazer... Tem muita coisa em jogo pra gente aqui, pra gente simplesmente ajoelhar e pedir pra passar por cima, sabe? Então, assim, eu acho que aquela hora que o Tomlin... Cara, eu fiquei possesso aquela hora. Possesso, assim. Porque era pra ter ido pra quê? Você vira um jogo de duas posses ainda, que dava 24, ia pra 10. Você recebia a bola, se você faz naquele outro drive e vai pra 17, é um jogo de uma posse só. Isso dá até uma moral pra defesa, porque a defesa fala, pô, se a gente parar os caras agora, pode ser que o ataque consiga engatar de novo, entendeu? Então, assim, só que na ideia do Tony, chuta o field goal, volta com a posse, marca 7 e você ainda vai estar atrás, cara. Aí você então vai ter que fazer 2 campanhas pra poder, tipo, ir pra frente, entendeu? Então, aí você tá pedindo 2 vezes pra defesa de novo, cheia de lesão, sustentar, tipo, o drive contra o Josh Allen, sabe? Mas do Kent, cara, eu não sei se o clima tá ruim, se... Assim, o clima que eu digo, assim, dos jogadores com o treinador Mike Tomlin, né? Eu sei que o que alguns insiders falam é que, assim, com o Matt Canada o negócio tá no limite, mas eu não sei com o Tomlin qual que é a situação dos jogadores em específico, tanto de ataque como também de defesa. O Tony tem crédito? Tem, mas eu também acho que ele tem muita coisa aí, que ele tem que ser... tem aquela palavra, tem aquela frase held accountable, ele tem que ser cobrado por muita coisa. Responsabilizado. Muito obrigado, Danilo. Tem que ser responsabilizado por muita coisa. E esse é um time ruim dos Steelers porque ele começa com lesões, que já é uma coisa que a gente sabe, afeta muito a performance de qualquer time na NFL, mas ele também vem de decisões que você tomou entre fechar com determinados jogadores ou não ir atrás de determinados jogadores, de determinadas posições, de quem você assinou, então isso entra... Tudo isso passa, querendo ou não, pelo head coach, entendeu? Então, quem são os seus coordenadores, que a gente sabe que a gente tem... Não é só o Matt Canada, o Terry Austin é tenebroso também, é um cara que ele não tem histórico nenhum de sucesso, inclusive ele foi mandado no meio de uma temporada pelo Bengals, porque o cara é ruim. Então, assim, tudo isso passa pela voz do Tomlin. A gente não pode simplesmente terceirizar a culpa dos caras, porque o Tomlin tá envolvido nessas decisões. Então, assim, é complicado, sabe? Eu acho que a gente tem que parar um pouco de pegar essa muleta das campanhas e chegar e falar, cara, o Tomlin precisa, alguém na organização precisa, não sei, interceder de alguma forma, sabe? De começar a tomar as decisões junto com ele. Por isso que agora eu acho que eu não gosto do Omar Khan como GM, Danilo, porque assim, eu acho que o Omar Khan chegamos, eu acho que a gente chega numa raiz de ter um cara que é muito bom de negócios, só que ele não é um cara muito inteirado de futebol. E o Brandon Hunt, eu acho que era um perfil mais de talvez interceder nesse tipo de coisa, sabe? De vamos mudar as coisas, de olhar para os jogadores de uma maneira diferente. Eu acho que assim, o Khan é aquele cara que nome X, aí você entrega na mão do Khan, o Khan vai lá e ele consegue considerar um contrato. Ele é um cara, a impressão que dá é exatamente essa. Não tem nada de errado nisso, mas eu acho que talvez pro Steelers, um time que tem, a gente sabe, né, um departamento técnico tão defasado, com tantos poucos funcionários, talvez o Brandon Hunt tivesse sido uma escolha melhor. Tanto que o Brandon Hunt foi pro Eagles, né? A gente tem que lembrar disso. E o Eagles é um time que, ultimamente, nessa parte técnica, né, tem sido uma equipe bastante elogiada aí pela NFL como um todo. Na verdade, foi Brandon Hunt, veio o Adam Weigl de lá pra cá também, né? Mas... Tem esse fator aí, mas...
a hierarquia ainda. É um tipo de coisa que, assim, você tinha que fazer a mudança, certo? Kevin Colbert estava aposentando, você tinha que ter um outro general manager. E literalmente ele zerou o placar com o Marcano. Não interessa tudo que ele fez pra trás, ele zera. Se o time vai bem, ele vai ganhar os créditos em cima disso. Se o time vai mal, ele vai ganhar o ônus em cima disso também. Ele vai ganhar a marretada também em cima disso. O que é assustador não é só o placar do jogo final, não é só a desistência no meio do jogo, porque de fato essa quarta descida aí indo pra field goal e não arriscando no momento que tava, com o placar que tava, na posição de campo que tava. Tipo assim, era uma posição boa que até dava pra você fazer uma corrida por fora, ou um passe, tinha muito, tipo, jogada pra você pensar. E outra coisa, a defesa do Bills é uma defesa boa, cara, então assim, você chegar nessa posição de campo, você tem que aproveitar, cara, porque eles não vão dar tanta brecha assim. Não é à toa que eles são a defesa número 1 da NFL, porque eles são a número 1 contra passe e eles são a terceira melhor contra corrida. Então assim, se você chegou ali, cara, sério, tenta chegar na goela do dragão e dar a facada, pô, porque do contrário, aquele field goal foi puro karma, cara. Na minha opinião, foi puro karma. Os dois foram puro karma. E pensa assim, tá certo que o Steelers começou o jogo, literalmente a primeira campanha, ele colocou o Bills contra a sua linha de 2 ou linha de 3, e dali tomou um touchdown, linha de 2 e tomou um touchdown de 98. Tudo bem, você não vai ter a mentalidade de peixinho dourado lá, que você tem que esquecer o que aconteceu no passado e focar só naquilo dali. Vamos supor que você não converte a quarta pra 5. Você colocou o Bills numa posição mais atrás. Melhora a condição da tua defesa, pô. Não é um jogo baseado em posição de campo? Não, a posição de campo melhor pra tua unidade. Então, a desistência ali é terrível. A atitude acaba sendo terrível. Você começa a ver um monte de declaração de, pô, essa foi muito mal. Uma sequência de tanto de Tomlin quanto de Ken Hayward, porque como head coach e capitão, eles dão muito mais entrevista, né? A gente precisa parar e trabalhar mesmo. Realmente precisa de muita mudança. Realmente a gente tá muito mais abaixo. E aí você começa a pegar as estatísticas brutas, assim. Em basicamente todas as estatísticas, o Steelers é um dos 5 últimos. Menos, quando ele não é um dos 5 últimos, ele é um dos 10 últimos, tá? Então, de ataque, claro que a média soma com a de Trubisky, né? Ataque terrestre, 28º. Ataque aéreo, 23º. Ataque total, 28º. Pontuação ofensiva, 30º. Defesa contra a corrida, 22º, que é absolutamente surpreendente. Defesa contra o passe, 31º. Defesa total, 30º. Defesa em CD pontos, 27º. Retorno de kickoff é o último. Retorno de punch é o 21º ainda. É impressionante. Em turnovers cedidos, 27º. Jardas por carregada, 27º. Touchdowns marcados, 30º. Percentual de field goal, 28º. Porque Chris Boswell é um jogador muito estável, mas também pegou umas condições bem escrotas nesse jogo. Média de duração de campanha, 29º. Então é horroroso se você pega as estatísticas brutas. E se você pega a estatística avançada, também é muito ruim. De ataque, jardas esperadas por jogada, 27º. Sucesso, percentual de sucesso, 21º. Jardas esperadas por jogada em passe, 29º. Em corrida é até 13º, porque a quantidade de jardas de Najee é muito pequena, mas ele ainda gera muito mais. Jalen Warren gera muito mais do que o esperado. Contra a defesa, ele é o 20º em jardas esperadas cedidas por jogada. É o 26º em jardas esperadas contra a corrida. Então é um time muito ruim. Ano passado, eu e o Ricardo ficávamos discutindo programa sim, programa não. O Steelers é um bom time. O Steelers tem um time ali pra chegar em playoff. Esse ano, a gente começa a ver discussões que me entristecem muito. Sinceridade, eu não discuto porque eu realmente fico triste em pensar nesse aspecto. O Steelers é o pior time da liga. É nesse nível. A gente chega, Diego, a ver o analista do Pittsburgh Sports Now, PGH, ele afirmar com letras garrafais de que ele vê mais possibilidade de virada para sucesso no Pittsburgh Pirates do que no Steelers. Quando a gente olha pro elenco dos Steelers, a gente reconhece nomes que foram bem, mas de nome bom mesmo nessa temporada, a gente vê Pickett com 1 jogo e meio, George Pickens com 1 jogo e meio também, porque Trubisky não olhava pra ele. A gente vê uma linha ofensiva que tá fazendo o mínimo, o razoável, o normal, e a gente vê o fantasma de TJ Watson rondando por ali, e Minkah, que embora tenha ido bem, até o jogo contra o Bills, Minkah tinha cedido um QB rating de 0, nada passa por ali. A jogada que a gente tomou o touchdown de 98 de Gabriel Davis foi o único QB hit da partida, de Minkah Fitzpatrick, que foi numa blitz, sabe? Se não é a falha de comunicação ali na secundária, Trey Norwood com Levi Wallace, tinha chance de um passe desviado, de uma marcação boa, enfim.
Você tem isso num elenco de 53 e acabou. Você não vê mais ninguém. Você vê um Jalen Warren, sei lá, mas você não vê a galera numa tendência de subida, aquele jovem que você tá vendo que tá querendo prosperar, o veterano que tá fazendo um serviço curtinho ali que ele faz. A fase tá horrorosa. Todos Completamente os lados da horrorosa. bola, cara, todos os três lados, Os dois. né? Special Teams, você tem também. Special Teams a gente teve problema com o retornador, com o Gunnar Olszewski, contratado, já foi de banco, tá o Sims. Punch, cara, o Presley Harvard Jr. precisa ser urgentemente cortado. Eu acho que tem. Faz um tryout aí com 1 trilhão de Panther que você achar por aí, mas e tenta pegar algum, porque sinceramente. Você sabe que é o Panther que vai ser contratado pro lugar dele, né? É o Jordan Berry, cara. Porque assim, cara, o Presley Harvard, pelo amor de Deus, cara, como que esse cara ganhou o prêmio no college, velho? Ele é muito inconsistente, cara. Ele é muito inconsistente. Mas todos os lados da bola que você olha, você fala, o que tá acontecendo? Special Teams. Cara, eu não vou criticar o Boswell, sério. Eu acho que ainda ele tem crédito nessa temporada, mas Presley Harvard patético. O Sims não dá pra falar muita coisa desse último jogo, porque, esse último jogo foi uma fogueira, cara. Fogueira não, foi um vulcão, na verdade, que a gente foi jogado. Aí você olha pro lado da defesa, cara, os linebackers do meio. O Miles Jack até teve umas boas partidas, o Devin Bush e o Spillane, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Spillane em terceira descida, horripilante. Depois você olha para os edges, cara, eu não sei, cara, eu juro pra você, eu não consigo distinguir um snap do Malik Reed e um que ele não tá, porque pra mim é igual a zero, assim, tipo, eu acho que se eu botar uma criança de 5 anos, o Malik Reed não passa por ela, velho. Ele não gera pressão. Você viu o pocket do Josh Allen, assim, mano, ele olhava e falava, cara, eu vou botar essa bola onde eu quiser, e ele bota, cara, ele bota. Se você não apressar ele pra passar essa bola, ele vai acertar o passe, ele vai meter um passe no meio de do meio do safety do cornerback na mão do recebedor dele, véio, entendeu? Então, assim, tem isso. Aí você olha pro nosso corpo de cornerback e sinceramente, não dá. Tipo, o nosso cornerback é o Kel Witherspoon, que, sinceramente, foi completamente tostado aí em várias oportunidades. A linha defensiva é horrível. O Ken Hayward, esse ano, tá assim, cara, a idade parece que amassou as costas dele. Ele não tá conseguindo ganhar de ninguém. Ele não tá conseguindo gerar pressão no meio. Algum job inconsistente pra caramba. Tipo, assim, 15% de snaps bons, 85% de snaps ruins. E a gente não gera pressão. Aí no Use Tackle a gente tá com o Alualo e com o Adams. Tipo, colocou o Adams, que é melhor que o Alualo, mas ainda assim a ferida não para de sair sangue. A gente vai pra ataque. No ataque a gente tem um rookie como quarterback. Tipo, isso não é um defeito. Isso é uma coisa que a gente sabe que ele não vai conseguir produzir tanto no primeiro ano. É bem complicado de quarterback produzir, a não ser que tenha alguma coisa muito bem feitinha em volta dele. Tipo, sei lá, o que você faz com o Justin Herbert, assim, você bota um contrato com a linha ofensiva e tudo mais. E aí, a nossa linha ofensiva, de novo, outra coisa que eu vou cortar um pouquinho não vou criticar tanto, porque teve bons números e é uma linha ofensiva barata. Acho que pro valor que a gente tá pagando pra essa linha ofensiva, eles estão fazendo um trabalho consistente com o valor que a gente tá pagando. Talvez até melhor do que o valor que a gente tá pagando. Só que aí, vamos entrar no quesito recebedor. Aí aqui é onde eu acho que mora o problema. A gente entrou com a sensação de que a gente tinha um dos melhores corpos de recebedores da liga, porque o Pickens mostrou muita promessa na pré-season, Claypool, é um cara grande que consegue fazer as recepções, o Firebolt também é um ótimo tight end recebendo a bola, e pagamos o Deontay Johnson, nosso recebedor número 1. No momento que você paga, você denomina que esse cara é o número 1. Só que, honestamente, convenhamos, né, o Deontay Johnson tá terrível. Ele não é o wide receiver 1, cara. Não é o wide receiver 1. Foi um contrato que a gente fez, na minha opinião, no desespero. Se fosse pra pagar alguém, eu preferia pagar o Juju pra jogar de slot mesmo, porque a gente tá fazendo campanha com passe curto, e o Juju, pelo menos, entregou muito mais no Steelers do que o Deontay Johnson. E, pelo menos, ele segura a bola na mão quando ele toma uma pancada, ao contrário do Deontay Johnson. E é isso, cara. Tipo assim, o Deontay Johnson é patético. Tipo, você tem um rookie quarterback e você espera que, assim, o que você faz pra melhorar ele? Você coloca
coloca peças em volta dele que consigam fazer esse trabalho de recepção bem. Só que hoje ele tem 2 alvos confiáveis na minha concepção, que é o Pickens e o Freiermuth. Só. O Claypool desaparecido e o Deontay Johnson completamente não confiável. Tem hora que ele pega a bola, tem hora que você tá num drive surrealmente bom, é uma bola que ele é como o wide receiver, ele é obrigado a pegar e ele não pega. Pô, aquela que ele tomou a pancada e dropou a bola, mano, eu vi o wide receiver 3 do Bills fazer a mesma coisa, pô. Segurar a bola e não dropar, velho. Por isso que o Deontay Johnson, a gente fica falando, por que será que o Deontay Johnson evita tanto contato, ele sempre dá aquela cortada por fora, mas se ele toma uma pancada, ele perde a bola, velho. Ele não sabe segurar a bola na mão, cara. É bizonho isso. Sinceramente, cara, é o Pickens e, mano, os outros 2, pra mim, pode mandar pastar, velho. Pode mandar o Claypool e o Deontay Johnson pra algum outro time e vida que segue. É isso. Eu normalmente sou contra a filosofia de ficar, não, vai sempre vir um melhor no draft, vem um melhor no draft, vem um melhor no draft. Alguma hora você tem que, ok, eu investi bastante nesse setor, vou dar uma segurada aqui, manter os meus jogadores, deixar eles evoluírem juntos e vou colocar os meus recursos em outro setor também. Porque quantos anos o Steelers não bota uma pick de segundo dia em recebedor? Esse ano o Steelers colocou uma de segundo e uma de quarto round em recebedor, sabe? Alguma hora você tem que dar uma estancada também, pô. Alguma hora você tem que parar com isso. Alguma hora você tem que conseguir, pô, estabeleci esses meus caras aqui, eu acho que com um free agent que eu vou pensar aqui no mercado, eu consigo manter a situação. Eu acho que pô, esse meu número 3 não tá indo tão bem, então deixa eu colocar um número 4 pra ter um pouquinho mais de chance aqui e ver se isso já equilibra. Sei lá, James Washington e Ray McLeod, tá ligado? Uma hora a balança virou, McLeod virou o número 3 e Washington perdeu muito espaço. É nesse nível de coisa, eu acho que uma hora você tem que dar uma estancada também. Bom, o cara também tem que ajudar, pô. Tem que ajudar não tem a menor condição. O Velociraptor até falou que o Deontay Johnson tweetou que vai jogar melhor. Aí eu tenho até um print que eu tirei. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Que é exatamente o tweet do Deontay Johnson. Aí um cara fala, eu sei que não desistir do 18, né? Que o caso é o Deontay Johnson, virou um evento anual todo outono. E, tipo, todo outono a gente fala, não, gente, vamos confiar no Deontay Johnson. E a verdade é que, assim, o problema que ele tem, ele não consertou ainda, cara. Então, desculpa, velho. Tipo, ele não vale o valor que a gente tá pagando nele. O wide receiver 1 é pra descer com essa bola, cara. Aí, você achou? Olha lá, o Battling Buckeye, ele fala... Essa é a frase, né? Todos os meus fãs... eu vou jogar melhor. Que estão tristes comigo, eu vou jogar melhor, não desistam de mim ainda. E aí o cara fala, eu sinto que não desistir de você tá virando um evento anual, todo outono. Mas é um evento anual, porque teve aquela temporada com um monte de drop, aí beleza, deu uma consertada? Deu. Só que ainda ele tá com o mesmo problema. Se ele fosse contrato de rookie, wide receiver 2 ou 3, eu não tava ligando. Mas pelo dinheiro que estão pagando por ele, o Steelers chegar e falar, cara, você é o recebedor número 1. Aí você olha pros outros recebedores que a gente tem na liga, não é porque a grama do vizinho é mais verde, é porque você podia pagar esse valor pro outro cara, por exemplo, entendeu? E aí você vê esse outro cara fazendo coisas que o Deontay Johnson não tá fazendo. Aí você fica, pois é, né? Sinceramente... É difícil. É difícil, cara, porque assim, ele fala, eu vou jogar melhor, É todo ano isso, cara, é todo ano isso. Lembra que eu disse há umas 2, 3 semanas que o sonho com um quarterback calouro é ter um cara que você não precise ficar defendendo ele das outras pessoas? Exato. É exatamente o caso do Deontay Johnson. Porque assim, ele corre rotas como um wide receiver 1, ele tem número de recepção como um wide 1, ele tem jardas como um número 1. Mesmo assim, você tem que estar ali toda semana, não, mas ele é isso daqui. Não, mas eu acho que ele vai melhorar, eu acho que ele disse que vai jogar melhor. Toda semana eu tô te defendendo, tu não é o número 1, pô. É claro, assim, é tranquilo dizer isso. O que eu percebo é que, assim, todo time, o que eles estão fazendo? Eles estão, mesmo até quarterbacks que você pode olhar e falar assim, Danilo, são quarterbacks já que estão um pouco mais testados no mercado, que nem o Josh Allen já estava tendo jogos bons, mas aí o que a diretoria do Bills foi dar? Pegou o Stephon Diggs. Pra quê? Pra ele ter um cara de confiança. Falar, esse aqui você joga a bola e você vai ter certeza que a conexão vai ser boa. Tanto que virou a melhor conexão da NFL. Você pode pegar até o caso agora do Browns. O Browns,
assim que o Deshaun Watson voltar, vai ter quem? O Amari Cooper, outro cara muito bom, entendeu? Então, assim, O próprio Browns, ele deu o Jarvis Landry e o Odell pro Baker Mayfield. exato, é que o Baker não porque era o conseguiu Baker aproveitar. Porque era o Baker Mayfield, não conseguiu aproveitar dos dois, mas você percebe? Você precisa dar essa segurança, assim, de que se você for criticar alguém, talvez você vai criticar o quarterback, óbvio, porque tá no começo de carreira, mas você não vai criticar o recebedor, entendeu? Porque o recebedor, assim, ele não pode dropar. Eu tô tentando elaborar algo mais além disso, mas, cara, é exatamente isso, é o quarterback jogar pro cara e o cara vinca a recepção, sabe? Pra você não precisar se preocupar, porque senão, o que acontece? Você começa a criar uma dúvida na cabeça do QB de, tipo, cara, será que eu jogo a bola pra lá? E isso é a pior coisa do mundo, que é o quarterback desconfiar do recebedor. Então, assim, eu acho que vai chegar um momento que se o Daniel Jones começar a ficar fazendo isso, o Pickett vai simplesmente falar, vou virar aqui pro Pickens, que é o cara que tá jogando bolas que bizarramente difíceis de pegar e o Pickens tá descendo com elas, ou pro Farmouth, que é outro cara também que é seguro recebendo bola. O Zach Gentry tem mão melhor que o Deontay Johnson. Porque ele falou, se eu jogar pra esse cara aqui, tem chance do drive morrer. Se for uma terceira pra 5, terceira pra 8, e eu jogar pro cara e o cara não receber, me lasquei aqui. O jogo, a bola volta pros caras. Aí assim, o que coroa? O seu wide receiver 1 não pega a bola, e aí vem o seu punter dar um punch de 20 jardas. Aí você fala, era melhor você jogar essa bola na endzone e os caras interceptar. Era melhor fazer um punch com o braço. E você vai percebendo que as coisas vão só empilhando. Você começa com uma sequência de chamadas que não te ajuda, que vai te deixando sempre em terceira e longa. Aí o time adversário sabe, Pickens tem um percentual de recepção, tá jogando demais. Ele pegou 6 de 8 no último jogo. De ontem pegou 5 de 13. Veja a diferença. Então eu posso aumentar a pressão em cima de Pickens, eu deixo um corner bom em cima dele, eu deixo uma ajuda aqui com ele, e Deontay Johnson eu deixo mais livre. Se ele pegar, pegou. Aí eu começo a ver como é que tá o mental do cara. Então você já tá uma terceira e longa, porque o teu jogo não ajudou. Você tá os principais alvos estão marcados, aí você não consegue converter, porque o que era pra ser o wide receiver não pega a bola, aí você dá um punch ruim, então tudo desmorona. Você acaba tendo um jogo em que o teu quarterback calouro teve 52 tentativas de passe. Sim, porque você é coisa pra cacete. Você entra num ponto assim, você tá tão atrás do placar que você não tem tempo pra correr com a bola, você tem que passar pra tentar encostar. E aí a defesa dos caras já fica ligada nisso, entendeu? Então, é um problema que mora em vários lados da bola, mas óbvio que tem culpa sim no ataque. Eu acho que não mora na linha ofensiva, eu não acho que mora no quarterback, eu acho que mora nos recebedores, principalmente nos experientes, que é o caso do Claypool e também do Deontay Johnson, entendeu? São os caras que deviam estar mostrando um trabalho melhor, até porque o Claypool, ano que vem, o Steelers pode simplesmente falar tchau, não é isso? Ou ele tem mais um ano com o Steelers, 2023 ele joga ainda com o Steelers? Eu acho que esse é o último ano. Porque ele foi pique de segunda rodada, ele não foi pique de primeira. Ele não tem opção de quinto ano pra ativar, né? Não, ele é 20. Ele foi o ano do... foi 20 o draft dele. Não, ele tem mais tempo. São 4 anos de contrato, ele tem até ano que vem. Mas não ajuda, né? Mas assim, em geral, você tenta fazer a renovação antes do último ano, né? Pra você deixar o jogador tranquilo. 100% contra. Você não tem que tocar em contrato de Chase Claypool. De jeito nenhum. Eu acho que você pode pensar no Chase Claypool hoje é potencial de troca. É tentar trocar ele para algum time da liga. Eu tentaria. Tipo, o estoque dele não tá nada favorável, mas eu tentaria alguma coisa. Seja fazer uma troca e envolver mais algumas picks ali mais pra frente para pegar um jogador melhor, talvez, sabe? Hoje o desespero talvez seja cornerback, né, Danilo? Acho que se o Steelers fosse buscar alguma coisa dentro de algum time, um cara que tá descontente, alguma coisa assim, acho que tinha que ser cornerback. Tipo, por mais que trocar um recebedor por outro seja uma coisa que talvez você gostaria de fazer, acho que corner a gente tá muito desfalcado e o nosso número 1... E também vai ter que ter uma melhora interna, tá? Pra gente até fechar esse tópico de ataque, o único ponto positivo que a gente teria acho que esse gráfico... Não, RBSDM, estatística avançada também, eficiência de quarterbacks. O Ted Bones lembrou aqui, ó, que o Pickett
é o quarterback mais preciso da liga, e na real ele é o mais eficiente, né? Aqui embaixo é o percentual de passes completos acima do esperado. Aqui no eixo vertical, eixo Y, são as jardas esperadas por jogada. Passe, corrida e até faltas. Mitchell Trubisky está aqui, ou seja, está abaixo da média da liga. Ele tem um percentual baixo de passes acima do esperado e ele está também abaixo na quantidade de jardas geradas. Kenny Pickett é esse ponto aqui em cima. É essa aberração no gráfico. Bicho, ele está acima em todos os aspectos desse gráfico. Ele está acima do Josh Allen, que é esse aqui. Ele está acima do Pat Mahomes. Ele está acima do Joe Burrow. Ele está acima do Tom Brady. O Brady está até abaixo da média em algumas coisas. Todos os quarterbacks, sejam os tão bem, os só que tem um nome, o que tá bem, enfim, todos eles, ele tá muito acima. É uma janela muito pequena, é um jogo e meio de demonstração, tá? Exato. Mas, caramba, ele tá realmente um negócio. A gente vê assim, ele tá no ritmo. Não, ele tá na pegada de querer fazer uma boa temporada, só que assim, ele precisa de ajuda. E, sinceramente, não tô ajudando ele. Então, eu tô realmente... outra coisa que acho que até comentava no chat, eu não sei até onde é verdade. Muita gente fala que o Najee Harris tinha que ter parado agora essa temporada para tratar do pé dele. Parece que o problema continua e é por isso que ele não tá performando tão bem. Eu não sei como disso é verdade, como disso é mentira, porque pode ser que sim, os Steelers tenham empurrado o Najee Harris para frente da fila para correr com a bola, porque eles não tinham um outro running back que eles confiassem na produção. Porém, eu sinto que agora, talvez, assim, se tem alguma coisa errada com o Najee Harris em questão de saúde, deixa ele se tratar, joga com o Warren, que está fazendo um trabalho satisfatório, e quando o Najee Harris estiver melhor, volta. Agora, se não for um problema de saúde, de fato, o Najee Harris estiver mal, jogando mal, aí, infelizmente, é aquela coisa, né? Erramos no running back no draft. Aí você começa de novo a alimentar a história de que não se drafta running back na primeira rodada, running back você consegue achar em qualquer lugar, tá literalmente com um undrafted free agent jogando muito mais do que o teu jogador de primeira rodada. Convenhamos, né, Danilo? Pelo menos na minha concepção, o que faz um running back produzir bem é linha ofensiva. A gente já viu muito bagre correndo naquela linha ofensiva do Munchak, que a gente falava, cara, como chamava aquele cara? O Jalen Samuels correu 150 jardas contra o Patriots, que na época era a melhor defesa corrida da NFL, naquele jogo que o Steelers ganhou. Por quê? Porque, a linha ofensiva era tipo 5 titã, velho, sabe? Então, aí dá pra você percebe como faz diferença? É o que o Kyle Shanahan faz, velho. É muito óbvio o Kyle Shanahan faz. O Kyle Shanahan bota dinheiro na linha ofensiva pra quê? Pra ele pegar um running back que ele achou ali no quintal na sexta rodada, fazer o cara correr pra caramba, pô. Que é o Mustard, é Mustard, na verdade. O Eli Mitchell, tipo, mano, sinceramente não importa o nome do cara. Ele ensina o cara ele não precisa nem ensinar o cara a achar o buraco da linha, porque, mano, os caras abrem um negócio assim que até eu corro no meio daquilo, pô, entendeu? Então é complicado, cara. E eu me sinto mal pelo Najee, porque eu gosto muito do Najee como pessoa. Acho um cara fantástico, um cara que ele tem uma mentalidade muito diferente de vários jogadores na liga, que tem aquela coisa meio de rockstar, ele é completamente, assim, pé no chão, sabe? Ele é um cara que quer ajudar a comunidade. E eu fico triste dele, assim, se realmente for uma questão técnica de ele não estar jogando bem, eu fico triste porque, pô, é um cara que eu tenho uma simpatia por ele. Eu imagino que ele esteja tentando o máximo dele para fazer as coisas, mas é uma coisa que até a gente bateu um pouquinho no draft de que talvez ele fosse ser um running back sem explosão, né? Sem aquele famoso burst que a gente fala. Eu já vejo que o Warren tem esse burst. É um cara que, se o Warren conseguir ali passar o primeiro contato, ele já consegue acelerar e ganhar uma boa quantidade de jardas. Já não é o caso do Najee Harris. O Najee Harris é um cara mais pesado, que ele ganha umas jardas difíceis, mas ele não tem essa explosão que eu acho que hoje, sabe, não é por causa do peso dele, da altura dele, porque, cara, o Derrick Henry é muito maior do que ele, é um cara que tem explosão, entendeu? Então, é de fato um trait físico dele que ele não tinha desde Alabama, vamos ser bem honesto. Você lembra do Najee Harris fazendo uma corrida de 90 jardas para um touchdown em Alabama? Não, máximo uma corrida de 20, alguma coisa assim, entendeu? Então, já era uma coisa que ele não tinha, mas ele era um cara que recebia bem a bola no backfield, que é uma coisa que a gente não tá trabalhando, e um cara que conseguia jardas difíceis quando era necessário. É isso. E aí a gente entra em mais um dos que foi o grande tópico da semana, a ESPN. A ESPN tem no seu corpo de analistas Ryan Clark,
que era defensive back dos Steelers, no começo da década. Né? Era o free safety, o Palomar Strong. Isso. Eu sempre confundo na minha cabeça ele com o Ike Taylor, pra saber quem era o corner e quem era o safety, no caso. Vendo, é bem fácil distinguir quem é o Ike Taylor, mas a minha cabeça sempre dá uma embaralhada. E Ike Taylor, tá vendo? Ryan Clark acusou os Steelers de desistir meio do jogo. O Deontay Johnson rebateu de que não, a gente não desistiu, vem pra cá ajudar se tu é tão bom, prova pra gente aí essa tua questão. O Mike Tomlin também comentou que, não, ele tá ali só no papel de comentarista dele e que a gente não leva tanto em consideração o que os comentaristas estão falando sobre a gente, mas aí nessa entrevista de Tomlin veio um tomlinismo que, fantástico. É o do... é aquele lá que eu fiz a redação em cima. Pra quem não sabe, eu tô pegando todos os tomlinismos e eu tô usando eles em redações. E funciona, cara. Sabe aquela redação que você precisa pra encher de linguiça? Cara, tem tanta frase do Tomlin que você pode usar, porque, sinceramente, a Tomlin Tuesday de hoje foi um monte de encheção de linguiça. Ele ficou assim, em todos os assuntos. E soltando essas frases de impacto. Que não tem impacto, na verdade, porque no final das contas nada muda, pô. Que, na real, assim, é basicamente o que a gente tá fazendo. Só que Tomlin não pode vir aqui e sentar o pau. Pô, Najee tá muito mal. Não, Deontay Johnson, pelo amor de Deus, não dá pra renovar. Chase Claypool tem que mandar embora. Ele não pode dizer isso, né? Então aí é que definitivamente ele perde o vestiário. Mas essa frase, o nosso para-brisa é maior do que o nosso retrovisor, ou seja, vamos olhar para frente e muito pouco olhar o que a gente não fez. Vaca, tem que ter mais jogo na temporada do que vocês já jogaram. Que ainda tá jogado. É tipo, mano, é uma frase bonita pra falar o óbvio. E aí é uma sequência de frases dele. Ele fala depois do jogo, perguntaram: você tá satisfeito com o nível de esforço que o time demonstrou? Eles, satisfeito com o esforço? A gente foi esmagado, como é que eu posso estar satisfeito? Então, só que esse é o problema. Esse é o problema dele. É palavras jogadas ao vento. Que nem quando perguntaram pra ele no final do jogo do Bills, na coletiva de imprensa, falaram pra ele se ele considerava fazer mudanças. E aí ele falou que assim, nenhum lado da bola tava ileso. Só que aí, tipo, depois ele chega hoje e fala que ele confia no Matt Canada. Aí você fica, não, todo mundo tá ileso, cara. Todo mundo tá protegido. Entendeu? Ao mesmo tempo, tem um certo ponto de razão no que ele diz. Quando ele fala que não tem mudanças fáceis, aquele ajustezinho que vai resolver tudo. Não tem. Passo de mágica, não tem. Não tem, porque a gente tem que pensar o seguinte. Existe a off-season, a janela de transferência, por um motivo. É lá que a ação vai acontecer. É lá que você vai ter os free agents e tudo mais. Essas movimentações no meio da temporada, raramente sai alguma coisa de fato impactante, sabe? Que nem a nossa troca que a gente fez pelo Minka. Pô, aquilo lá foi um negócio fora do que acontece normalmente na janela de transferência. Até mais que a gente tem agora pra sexta semana. É isso. Então, assim, é complicado. Eu entendo no ponto do sentido, assim, o mercado não tá cheio de profissional. Por exemplo, eu quero achar um coordenador ofensivo. Você não concorda comigo que é muito mais fácil achar um coordenador ofensivo quando terminar a temporada do que agora, nesse exato momento? Muito mais fácil. Por quê? Tem gente que vai ser mandado embora, tem time que vai contratar fulano e por aí vai. E assim, e tem aquela coisa, você não quer também, ao mesmo tempo, expor o Pickett a trocas de coordenador ofensivo, porque isso é uma das coisas que mais atrasa o desenvolvimento do quarterback. Você não quer que ele tenha, sei lá, durante os 3 primeiros anos dele, passem 4 coordenadores ofensivos diferentes. Só que é uma sinuca de bico, Danilo, porque ao mesmo tempo, o momento de trocar talvez seja agora. Por quê? Porque foi o quê? Uma semana do Matt Canada com o Kenny Pickett. Então, assim, não existe um playbook inteiro formado por Kenny Pickett. O Matt Canada não fez isso ainda. Então, assim, você pode trocar. Só que hoje, qual que seria, assim, se a gente mandasse o Matt Canada embora, o que aconteceria, Danilo? Você sabe o que aconteceria. Quem seria o coordenador ofensivo dos Steelers? Mike Sullivan. Exato. E assim, você acha que o Mike Sullivan é um upgrade? Talvez seja um upgrade, mas você acha que é um coordenador ofensivo bom? Eu não acho. E eu nem sei o que Mike Sullivan já fez na vida dele, mas eu sei que não. Eu sei que ele já teve experiência com um coordenador ofensivo e foram equipes foram bem mal, assim, em questão de produção. Então, assim, não é um cara que eu colocaria pra ser. Pode ser que seja melhor que o Matt Canada? Pode, porque o Matt Canada, o currículo dele é tipo 1 ano numa universidade, cara, você é uma fraude, vai embora. Aí outra universidade compra a balela dele. Mas
Foi ao C do Giants. Foi numa época horrível do Eli Manning, inclusive. Então, não tem que... Sabe qual é o plano que ele vai fazer? É a técnica Ben Roethlisberger de futebol americano. Te vira. Assim... E aí tu dizer pra um quarterback calouro resolve aí, pô, irmão. Então, o problema dessa temporada inteira é que agora que a água ensaboou a bunda, assim, o que acontece? Pra onde você vai correr, meu amigo? Porque assim, a gente tem deficiência de cornerback. Eu não consigo dizer aonde a gente vai achar um cornerback nesse momento que consiga resolver o nosso problema. A gente tem uma deficiência de edge. Eu não sei onde a gente conseguiria um edge pra suprir essa deficiência no momento, entendeu? O erro começou lá atrás, na hora que montou esse elenco, que quem avaliou esses jogadores, avaliou eles muito mal. É isso, entendeu? Não existe tráfego de jogador suficiente nessa janela de transferência para consertar os 75 mil buracos que tem no Steelers. A verdade é essa. Tem um band-aid chamado TJ Watt que a gente tá esperando ele voltar para, tipo, segurar as pontas, sabe? Mas é isso. É exatamente isso. Então, de certa forma, Mike Tomlin entra no modo encantador de serpente, fala e não vai pra lugar nenhum, mas ele tá falando a verdade, né? Não tem uma varinha de condão que você vai dizer, plim, agora o time tá bom de novo. Nem TJ Watt, pô. Né? Então... Juro pra você, nem TJ Watt. TJ Watt é o que o Tony Romo chamou o Von Miller o jogo inteiro. Ele é o closer. Se você tá deixando o jogo ali parelho, o TJ vai aparecer ali no final, numa última campanha do time adversário, e vai fazer aquele sec decisivo, mas pra isso você precisa dar uma chance pra defesa resolver o jogo. Aí você entra na balança. A gente passou 3 rodadas falando que o time ficava muito tempo com a defesa em campo e que isso não dava condição para eles terem fôlego. Mas quer ver o que foi essa última rodada? O Steelers teve mais tempo no ataque do que o Bills. O Steelers teve 36 minutos contra 23 do Bills. Só que o Bills entrava 1, 2, 3, resolvia. Tchau, vambora. O Josh Allen, 3 passos do Josh Allen, ele faz às vezes né? Ele faz um TD, mas assim, tem umas médias visões, assim, de coisa dele conseguir fazer um drive de TD em 4 passes, pô. O cara tem braço, o cara tem visão, o cara tem tudo, entendeu? Então, é complicado. Mas é isso, assim, o Tomlin realmente, agora ele não consegue consertar as burradas que ele aprovou, porque ele aprovou esses jogadores que estão no elenco que são ruins, e ele aprovou esses coordenadores que são terríveis também. Então, assim, ele tem também arriar as calças, mostrar a bunda e falar, ó, a culpa é minha. Eu contratei gente incompetente. É isso. Quando você pega até play calling dos Steelers dentro de Red Zone, o bicho dá uma pegada, assim. Eu vi uns vídeos, eu já perdi esses vídeos, que mostra também o quanto era demorada a campanha, era tipo... Pickett vai receber o snap, ele vai fazer o fake de entregar pro Najee, um play action, ele vai ter que dar uma volta enorme no campo para ir posicionar. Até ele posicionar, o Von Miller tava em cima dele, o Shaq Lawson tava em cima dele, às vezes até literalmente, o EG Penesa tava em cima dele. Isso é uma coisa que eu percebi bastante no Steelers. Você percebe, a gente tava falando daquela coisa do tempo, né, e eu sinto que o ataque, toda hora ele tá assim, demorando demais para fazer uma jogada, sabe? Isso facilita um pouco da defesa. Porque a defesa começa a ver e tal, se adaptar, se mover por ali, e de repente eles já reconhecem a jogada. Então, assim, é uma coisa que a gente também bateu em programas anteriores, né? Que tem que ter uma mudança de tempo, de fazer umas jogadas mais rápido ali, um no-huddle, de repente, exatamente para não deixar as coisas tão, assim, simples, né? De serem feitas, de serem, adivinhadas, né? As jogadas. E é uma coisa que eu vejo acontecendo. É engraçado que eu tava até vendo college esses tempos, cara, e nem no college eu vejo um time demorando tanto tempo pra snapar a bola, sabe? No college você sabe, né, que o treinador, o coordenador ofensivo é um cara que vai conversar muito com o quarterback, porque o quarterback não tem ainda aquela malícia de fazer o audible ali, né, de mudar a jogada na linha de scrimmage e pensar em outra coisa. Então, realmente é complicado. É um time que demora bastante pra armar uma jogada de ataque. Já vinha percebendo isso, sabe? Os snaps sempre ali no finalzinho, e você fala, putz, cara, parece que o time não... O ataque parece que talvez tem um timeout, sabe, antes de cada ataque, assim, é um ataque lento. Mas ataques lentos, você pode controlar relógio com isso. Contra um ataque que pode resolver a qualquer momento, como o do Bills e do Josh Allen,
até legal você deixar ele fora de campo muito tempo, né? Pena que quando você foi fazer isso, o jogo já tinha ido pro cacete. Já tinha jogado o saco de bosta, já tinha ido pro ventilador, pô. Porque é aquilo, o Josh Allen você piscou errado, cara, ainda mais nessa secundária que a gente tem. Ele vai detonar ela, velho. E foi realmente o que aconteceu. Mas acho que só pra dar um toque final um pouco nesse jogo do Bills, eu vi que tem muito jogador que tava cabisbaixo. Depois o Arthur Maulet foi um cara que tava cabisbaixo. E eu sempre falo, cara, eu não tenho problema nenhum com, sei lá, esse tipo Arthur Maulet, mano, é um cara que eu nem sei de onde o Arthur Maulet veio, mas eu reconheço o esforço dele. Pra mim é um cara que tá tentando, sabe? Ele é ruim? Ele é, mas ele é um cara esforçado. O meu problema é quando o cara é bem pago, o cara teoricamente é bom e ele tá jogando mal, ele tá jogando sem vontade. Isso me deixa puto da vida mesmo, porque assim, o Steelers ser jogador ruim, acontece, ainda mais esses caras do terrão, eles não vão ser craque, assim, entendeu? Agora, o cara ser bom, o cara ser bem pago, considerado bom, e ele tá ele tá simplesmente jogando à má vontade, pelo amor de Deus, cara, isso aí pra mim tem que ser corte na hora. E aí vai pesando lesão, mas a gente entra em lesões quando a gente for falar de Steelers e Bucks. Acho que o ponto que a gente fecha essa nossa discussão aqui de repercussão da semana, Diego, é essa pergunta do Velociraptor. Será que se Pickett toma uma postura de empurrar o time não melhora o clima? Ele é o cara, ele é o New Kid on the Block, pô. Ele é o menino que acabou de entrar na vizinhança. Ele não vai pegar a bola e falar o que o jogo é dele. Pô, existem os capitães do time por esse motivo. Inclusive, gostaria que eles jogassem melhor essa temporada, o Wilker Hayward, e parassem de retweetar com a bunda. Cara, dos nossos capitães... Najee é um capitão que tá muito mal, né? Trubisky já foi pro banco. Pô. Tá pesado. O Trubisky joga moedinha. Trubisky é só o homem da moedinha. Cam Hayward tá terrível. TJ Watt tá machucado. E Miles Killebrew é um special teamer. É a unidade que, agora, assim... O que você tem de liderança é só de exemplo, né? Exato. Então, assim... Mas o cara é vocal. O Pickett, o que ele pode fazer existe um limite até onde ele pode tomar as rédeas de ataque. Porque ele é um jogador novo, gente. Ele não pode, ele não tem ainda essa malícia de, comandar um ataque pro style na NFL, cara. Nem o Ben fazia isso com, 3, 4 anos de carreira ainda. Ele precisava ali do Bruce Arians conversando com ele. O Ben foi fazer isso no final da carreira, por quê? Porque ele já tava veiaco de guerra, pô. Ele já sabia o que fazer. Já sustentar 10 minutos sem o cara que se falar no ouvido dele, ele sustentava, pô. Ele falava, que agora a gente vai correr, agora a bola vai pra fulano, você corre essa rota e acabou, entendeu? Não é nem saudável colocar isso que diz o até de bônus. Seria meio absurdo até você cobrar que o teu calouro fosse resolver essa questão. E a última pergunta, pra gente fechar esse bloco, Diego, no nosso velho conceito de um carro velho com um lacinho em cima, TJ Watt é o lacinho desse Opala, que é o Steelers? Acho que não, mas assim, pensa num corte grande e grotesco, e você tem uma gaze que cobre um pedacinho dele, e eu acho que o TJ Watt é isso, tá ligado? Ele é um cara que ele consegue, mano, ele é um band-aid ali que tá segurando um negócio muito, os órgãos de saírem pra fora, sabe? Aparentemente TJ Watt é a ignição, né? Sem ele o time não liga, porque afinal o Steelers nunca ganhou sem a presença de TJ Watt em campo desde que ele foi draftado. É bizarro. É bizarro. Essa é uma estatística bizarra, porque diz muito sobre o TJ Watt, mas diz muito sobre o Steelers também, né? Em questão de dependência de um jogador. Você não conseguir produzir sem esse jogador. Assim, a gente sabe que a NFL, querendo ou não, o futebol americano é um esporte de lesão. Então, assim, você tem que estar preparado em alguns momentos para, se aquele cara machucar. Quando é o quarterback, a gente entende, né, Danilo? Mas eu vejo outros times que às vezes perdem jogadores essenciais na defesa. Pô, o Bills tá sem o Davis White, que é, sei lá, um dos melhores cornerbacks da NFL, e os caras estão defesa número 1 contra passe. Por quê? Porque o depth deles foi bem montado, sabe? Entendeu? Então, assim, o Bills tinha 1000 desculpas nesse jogo para perder pro Steelers, assim, em questão de defesa. De falar,
pô, a gente tá com esse cara fora. Tá difícil. A gente tá jogando com o cornerback 3 e 4. Eles estavam jogando com o cornerback 3 e 4, inclusive. Então, assim, eles tinham mil desculpas, mas o time funciona sem. Por quê? Porque o time é treinado pra funcionar sem. A gente não. A gente parece que assim, o TJ Watt vai pressionar, aí vai ficar mais fácil do Ken Hayward fazer pressão no meio, vai ficar mais fácil do Highsmith fazer penetração, a gente vai apressar o cornerback, com isso nossos corners vão conseguir acompanhar o cara, porque ele não vai conseguir correr a rota completa, e a gente vai eventualmente fazer com que o ataque deles tenha menos eficiência, entendeu? Esse é o cálculo, só que o cálculo precisa do TJ Watt na frente, pô. O TJ Watt é o X do bagulho. Ele é o cara que mascara muito a deficiência da equipe. Quando você vai pegar não só um quarterback super eficiente, como é o Josh Allen, mas junto com recebedores super eficientes, o Stephon Diggs, o Gabriel Davis, recebedores rápidos, como foi o Khalil Shakur, acho que esse Khalil Shakir, exato. Shakur era um dos undrafted free agents dos Steelers. Sim. Então, quando você vai pegar esses caras e quem tá marcando eles precisa ser, porque não tem mais ninguém, Josh Jackson e Elijah Riley, já era, pô, o jogo acabou. O jogo foi 38-3, porque o Bills teve pena. A verdade é essa. Botou o Case Keenum. Tirou o pé total. Porque o Josh Allen, se ele quis... E o Josh Allen teve pena da gente também, tá? Porque se o Josh Allen pega e ele joga com o pé no acelerador o jogo inteiro, ele tinha batido uns 4 recordes da NFL que o Tom Brady ia ter que ficar jogando umas 9 temporadas e não ia conseguir acompanhar, cara. Ia ser o quê? 700 jardas, 7 touchdowns e é isso, pô. É isso. Se fosse o Patriots e Bill Belichick, embora eles tenham ganhado a gente 33-3 há uns 2 anos, eu duvido que ia ter pena. Não ia. Belichick e Brady não ia ter pena, não. Josh Allen foi um cara legal. Josh Allen foi um cara legal de falar. Na verdade, assim, o Sean McDermott foi um cara legal, porque ele, querendo ou não, ele foi amigo do Tony, né? Acho que ele falou assim, mano, eu vou poupar o cara de tomar a maior surra da vida dele e... Meu brother, meu colega de faculdade. Não, mas assim, eu acho assim, ele falou, mano, eu vou poupar o Tony de tomar uma surra maior do que já tá sendo, sabe? Aí ele foi lá e botou o Case Keenum e... Acho que até pro lado do Bills também, vamos ser bem honestos, é bom, tipo, tira os caras titular, pra que você vai expor os caras pra isso? Você já amassou o jogo, os caras bota o cornerback, o corner 8 e 9, o Case Keenum, os recebedores ali do practice squad, dá um tempinho pra eles e acabou, tá certo. É isso. Então, fechamos aqui as repercussões de Pittsburgh Steelers 3, Buffalo Bills 38, literalmente a pior derrota da história do Pittsburgh Steelers. Respira um pouquinho, porque o próximo jogo da era Mike Tomlin, claro. Desde a pior derrota desde os 51-0 que a gente tomou do Browns em 1989. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.